Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Então, algumas pessoas viram a Jesus e falaram, olha, tem galileus que estavam apresentando sacrifícios, Pilatos matou eles e misturou o seu sangue com o sangue do sacrifício. Ou seja, uma tragédia. Para eles aqui, isso é algo muito feio. Isso é algo que eles estão assim, cara, isso é muito maligno que está acontecendo. E aí Jesus respondeu, sabendo a razão por qual eles estavam falando isso, diz assim, vocês pensam, olha, ele sabia o que eles estavam pensando. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. No entanto, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que Jesus está mostrando aqui? Algo muito profundo. Uma palavra para essa geração nos dias de hoje. O contexto é que alguns vieram até Jesus e apresentaram uma situação a ele. Pôncio Pilato matou os galileus e misturou o sangue deles com os sacrifícios. E esses judeus estavam associando, ou seja, aqueles que vieram para Jesus, estavam associando essa tragédia com o pensamento que esses que morreram era por causa do pecado deles. Ou seja, esses estavam vindo até Jesus e apontando ao pecado dos outros, dizendo que deveriam ter morrido assim porque o pecado deles era grande. E então a resposta de Jesus é muito clara. Jesus viu que essas pessoas o que eles estavam querendo dizer. O que eles estavam querendo dizer é que o pecado dos que morreram era maior do que o pecado deles. Eles estavam dizendo, olha, eles morreram dessa forma, então certamente eram grandes pecadores. Certamente estavam debaixo de um julgamento e condenação do Senhor. Ou seja, olhando e apontando para eles. Os que vieram até ele estavam apontando o pecado dos outros, mas Jesus disse para eles que todos eles aí são tão pecadores como aqueles que morreram. Então Jesus está dizendo, olha, é como aquilo que ele fala, né? Antes de apontar ao cisco que está no olho do outro, olha o tronco que está no teu olho. É isso que Jesus está falando aqui para esses judeus. E então ele disse para eles, vocês que acham que eles morreram por uma tragédia ou sofreram de uma maneira feia por causa do seu pecado, eu olho para vocês e eu digo a vocês, arrependam-se, ou também passarão o mesmo. O que Jesus está falando aqui, ele está revelando a condição desses. Vocês são tão mortos como esses. Vocês estão precisando de uma nova vida, tanto como eles estavam precisando. E então aqui é onde Jesus está estabelecendo o grande princípio, que o pecado leva à morte. E então é aqui que Jesus diz, vocês que precisam reconhecer o seu estado, vou mostrar para vocês uma parábola, vou contar para vocês como é o reino de Deus. Aqui Jesus traz uma parábola, a parábola do vinheteiro, para mostrar para nós como o Senhor vê toda essa situação. E então Jesus apresenta essa parábola. E dentro desse contexto nós vemos Jesus apresentando aquilo que estava por vir. Muitas pessoas vão dizer, essa parábola, eu até parei para pensar isso. Falei, Jesus, muitas pessoas, ouvindo essa parábola tão profunda, vão dizer, não, essa palavra era para os judeus, não é para nós de hoje. Mas está errado esse pensamento. Porque nós vemos, quando você entender a parábola do vinheteiro, você pode ir e refletir isso com Romanos 11. Onde fala em Romanos 11 sobre uma árvore com ramos naturais, falando dos judeus.
Mas dentro dessa árvore, também o Senhor diz que houve alguns que foram enxertados, ramos bravos. Então aqui Jesus fala que tem uma árvore onde tem ramos naturais, os judeus, mas também foram enxertados ramos bravos. E ele disse para aqueles que estão ouvindo isso, Paulo, disse, se Deus não poupou os ramos naturais, quanto menos ele vai poupar os ramos que ele enxertou. Então aqui nós vemos a confirmação, Romanos 11, que a parábola do vinhateiro não era apenas para os judeus, mas também e até mais severamente para os gentios. Então essa parábola é válida não apenas para os judeus da época, mas também sobre aqueles que estavam por receber o evangelho, os gentis. Dessa época até os dias de hoje, essa é a representação do reino de Deus, do princípio até o fim. Amém? Então vamos entrar nessa parábola profunda. Lucas 13. Aqui já é Jesus falando. O que eu vou fazer? Eu vou ler toda a parábola e vamos entrar e vamos começar como se diz, vamos começar a aprofundar em cada verso, porque cada verso tem tanta profundidade. Então eu estou abrindo aqui a Bíblia em Lucas 13, porque eu quero ler tudo primeiro antes de eu ir verso por verso, para que vocês possam pegar o contexto inteiro. Então Lucas 13 diz assim, do verso 6 em adiante. Então, por causa dessa situação, diz, então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? E então o homem respondeu, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. E aqui já começamos a entender o que o Senhor está querendo nos ensinar através dessa parábola. Lucas 13, vamos voltar ao primeiro verso. Lucas 13. Então contou esta parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. O primeiro que vemos é a vinha. Então vamos entender todos os componentes dessa parábola para entender ela, através da revelação do Espírito Santo. Essa vinha, ela representa o reino de Deus. Então, se você está notando, muito importante você notar isso. A vinha de qual está falando aqui, o homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, está representando o reino de Deus. E o que temos que entender, muito importante, você que está aqui pela primeira vez, não todo lugar que se diz ser reino de Deus é reino de Deus. Tem muitas igrejas, muitas congregações que dizem que o reino de Deus está aqui, mas não todo lugar que diz é. Da mesma forma que Jesus diz, vocês os reconhecerão pelos seus frutos, como a gente aprendeu que você é reconhecido pelos seus frutos, você também pode reconhecer se um ambiente realmente é o reino de Deus, pelos frutos, por aquilo que tem. E muitos por ver um pastor pregando bem, muitos por ouvir orações e louvores que os emocionam, muitos por dizer aqui é uma comunidade agradável, se precipitam em chamar um lugar de reino de Deus. Só que o reino de Deus, ele é um lugar de ordem. Deus é um rei. E ele estabelece ordem sobre a terra, sobre a sua noiva. É um lugar de verdade. Ele é a verdade. E a sã doutrina precisa estar. Ela precisa estar. Engraçado, eu estava discipulando um jovem, ele falou para mim, eu tenho um amigo, e ele veio até mim e ele falou que procurou uma denominação, uma igreja que tivesse a verdade. E ele falou para mim, esse discípulo, o seu amigo falou para ele falou, eu achei que é o menos pior. Tem algumas coisas erradas, mas é o que menos tem coisas erradas. E eu falei para ele, fulano, discípulo, você tem que falar para seu amigo
que não basta ficar no menos pior. Você precisa procurar o que é 100% autêntico. Existe uma noiva de Cristo que não permite com que a vinha do Senhor esteja comprometida, que esteja com algumas coisas entrando e sujando e trazendo desordem e fazendo com que o lugar comece a se apodrecer. Não, muitos têm permitido isso, ao ponto que lugares que um dia Deus quis que sejassem em seu reino, não são mais. E você precisa procurar a verdade. Por isso Paulo enviava Timóteo para as igrejas, dizendo para ele, restaura a sã doutrina. Existe uma sã doutrina, você tem que entender isso. Existem lugares na terra, pedaços da noiva de Cristo, onde a verdade é pregada inteiramente. Não se deixe ser enganado por Satanás, porque a Bíblia diz que um pouquinho de levadura estraga todo o pão, né? Estraga todo essa mistura que faz o pão. Um pouquinho de levadura contamina. Então você precisa procurar plenamente a verdade. Porque o reino de Deus também, muito importante, é um lugar de cuidado. Onde você é cuidado. Muitas pessoas vêm para mim e dizem, Davi, eu quero ser discipulado por ti. E eu falo para eles assim, olha, nós temos uma visão e muitos deles querem continuar, né, sendo discipulado por mim, mas andar com muitas outras denominações, alguns que gostam de ir de igreja em igreja, né, estar junto com todos porque todos são de Cristo, mas não. Se você veio até mim procurando discipulado, é porque tem um pastor ao teu redor que não está fazendo esse papel, que não está cuidando. Se você veio até mim deprimido, cheio de pecado, falando, Davi, eu preciso de ajuda, é porque você não achou. É porque você está num lugar onde essas pessoas não se importam com o verdadeiro reino de Deus, que é sobre cuidar vidas. E você tem que entender, então, esse lugar não é reino de Deus. Então, esse lugar não tem a verdade. Então, esse lugar é falso. Por que eu ficaria onde o Senhor é tão desagradado? Isso desagrada o Senhor e vamos aprender mais a profundo isso. Porque para ser o reino de Deus tem que ter a palavra. E onde a palavra do Senhor é pregada, a verdadeira palavra, não estou falando apenas uma pessoa ler a Bíblia e falar o que ele opina. Mas a sã doutrina, onde tiver a sã doutrina na sua integridade, aí é o reino de Deus. Mas como que você, jovem, aqui vem a parada, como que você vai saber se um lugar é o reino de Deus ou se a palavra está sendo pregada se você não conhece as Escrituras? Você tem que conhecer as Escrituras, tanto para colocar à prova tudo o que eu estou falando. Eu sei que o que eu estou falando é essa doutrina, mas como que você pode garantir isso? Você tem que conhecer as Escrituras. E olha o que diz em Atos 17, 11. Aqui em Atos 17, 11 foi onde o apóstolo Paulo veio e começou a pregar para as igrejas, para os cristãos, os que já eram cristãos. E os bereanos são pessoas que colocaram o apostolado de Paulo à prova. Olha o que diz. Olha que olha que o Senhor fala sobre os bereanos. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Olha isso. Os cristãos bereanos eram mais nobres do que os cristãos tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se o que Paulo dizia era verdade. Você tem que colocar à prova aquele que se chama Paulo. Você precisa ser como um bereano, examinar a palavra todos os dias, para ver, será que Davi está falando é verdade? Será o que o pastor Cris está pregando é verdade? Será que aquilo que o pastor Lucas está pregando é verdade? Bem, você será olhado e declarado como nobre pelo Senhor conforme você vai e busca a comprovar. Mostra interesse. Não apenas receba tudo com uma alegria
inocente, mas também ignorante. Pois se você recebe essa palavra e diz amém para tudo, sem ir e procurar e dizer a verdade, você vai fazer a mesma com as palavras falsas. Qual vai ser a diferença? Qual vai ser a diferença? Por isso, nesse ministério, chamamos você a não apenas ouvir as palavras, mas conhecer as Escrituras profundamente. E aí é onde as Escrituras que os bereanos conheceram começam a juntos edificar a vida desses bereanos com as cartas de Paulo. Olha que lindo! Como é importante você receber as cartas, mas ao mesmo tempo você conhecer profundamente, pessoalmente as Escrituras. E agora, dentro desse primeiro verso, vemos mais 2 elementos. Então vamos continuar. Vemos que fala de uma figueira também. Fala sobre uma vinha e fala sobre uma figueira que nos representa. Você é uma figueira. Todos nós somos figueiras. Alguns são figueiras plantadas em vinhas que não são do Senhor. Outras são figueiras que ainda não estão plantadas em nenhum lugar, né? Estão lá em desertos áridos. Mas uma figueira, por natureza, tem um papel. Uma figueira, por natureza, tem um papel: produzir fruto. E quando alguém planta uma figueira no seu jardim, é com um desejo: que essa figueira venha produzir fruto. E esse é o desejo do dono da vinha, que representa quem? Ao Senhor. Ao Senhor, a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. E vemos que esse homem plantou a figueira na sua vinha. É o Senhor que está te chamando e dizendo: hoje, você está aqui onde é a minha vinha, onde a verdadeira palavra está sendo pregada. Você está aqui onde é o reino de Deus. E o Senhor está te chamando e dizendo: eu quero te plantar nessa vinha. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos escolhe. E Ele é quem nos planta na sua vinha. Romanos 5:8 diz assim: que Jesus comprovou o seu amor por nós, que quando ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Não somos nós que escolhemos a Deus primeiro, mas é Ele que nos chama e nos escolhe. Deus te escolheu primeiro. E se você está ouvindo essa palavra, eu tenho a plena convicção que Deus está te dando uma oportunidade, que Ele está te chamando, que Ele está colocando sua escolha sobre você. Muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque mesmo Ele chamando muitos, poucos escolhem viver esse chamado. Esse eu irei, né? Como o pastor Lucas um dia disse, o eu irei não é apenas eu irei para as nações. Eu irei jejuar, eu irei orar, eu irei procurar o Senhor, eu irei viver em santidade, eu irei guardar meus olhos, eu irei guardar as minhas mãos, eu irei esquadrinhar as Escrituras. E aqui nós vemos a continuação do verso, diz assim: esse homem, falando do dono da figueira, o dono da vinha também, foi procurar fruto nela, foi procurar fruto na figueira e não achou nenhum. O grande problema dessa geração é que muitos acham que tem fruto, mas não tem. E falamos sobre isso na palavra de como produzir frutos. Mas você lembra do contexto? Vamos lá. Vocês lembram do contexto que eu falei no começo? Tinha um grupo de pessoas que vieram até Jesus apontando os pecados dos outros. Como se eles estiverem dizendo: nós estamos bem. Nós não estamos em pecado como eles, por isso não temos morrido como eles. Estamos em paz com o Senhor. Em nossos cultos sentimos a presença de Deus. Em nossos cultos pessoas são curadas. Em nossos cultos, olha como as pessoas choram e se emocionam. Olha, eu tenho uma célula. Olha, eu tenho um ministério. Olha, eu sou muito usado por Deus para ministrar o louvor. Mas aqueles lá, eles estão em perigo. Isso representa os religiosos. Esse contexto representa os religiosos, não apenas os religiosos fariseus, porque tem muitos. Líderes religiosos, fariseus, mas também tem os seguidores dos fariseus que são tão religiosos quanto.
Aqueles que acham que estão vivendo uma vida reta perante o Senhor por causa das suas atividades religiosas e suas posições ministeriais, mas na realidade são vistos nos olhos do Senhor como pessoas sem fruto. Por isso Jesus fala, deixa contar uma parábola para vocês, que acham que eles morreram por causa dos seus pecados. E Jesus está falando para eles e tentando mostrar para eles através da parábola que eles estão sem fruto. Eles que vieram dizendo, Senhor, Senhor, nós estamos pregando, nós estamos profetizando, nós estamos libertando e outras pessoas não te conhecem porque eles morreram desse jeito, mas nós estamos aqui, mestre, falando contigo. E Jesus fala, olha, o dono da vinha está falando para o vinhateiro e não estão achando fruto em você. Não estão achando fruto em você. E nós já temos aprendido sobre o que é fruto e como produzi-lo. E vocês podem ouvir essa pregação. Se você está aqui pela primeira vez, talvez seu coração está em chamas. Vai lá e procure essa palavra, como produzir frutos, Os Youth. Mas os frutos, eles se resumem em quê? Em santidade e em ser como Deus. Ter as atitudes e o caráter de Cristo. E se você pega uma maçã e planta a sua semente, ouçam, e quão lindo é isso. Ouçam essa palavra, essa inspiração do Espírito Santo. Se você pega uma maçã e planta a sua semente, a esperança que você tem é que outras maçãs como essa venham nascer. Se você planta uma maçã e fala, caramba, que fruto gostoso. Você planta a semente esperando ter mais frutos parecidos a esse. E é isso que Deus fez. Ele plantou a sua semente em nós e seu Espírito Santo para que possamos nascer do Espírito e nos tornarmos filhos de Deus, semelhante com o nosso Criador. Ele olhou para Jesus e disse como Ele é bom, como Ele tem bons frutos, e pegou essa semente e plantou em nós para que nós possamos produzir o caráter de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A velha natureza, ela foi embora. Agora somos chamados de filhos de Deus, a sermos semelhantes a Cristo. E olha que diz em 1 de João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque quer? Porque a semente de Deus permanece nele. Olha isso. Não apenas foi plantado nele, mas permanece nele. E ele não pode estar no pecado. Se a semente de Deus foi plantada em você, Deus diz, você não pode estar no pecado. Por quê? Porque é nascido de Deus. Você não pode estar, não que é impossível você estar no pecado, mas você não pode estar. Se você está, Deus está dizendo, hey, eu coloquei minha semente em você, você não pode estar no pecado. Você tem que ser restaurado. Você tem que sair dessa vida. Você tem que produzir fruto, pois você foi nascido de Deus. E Ele espera você viver uma vida que reflete isso. Então faz uma autoanálise. Quando as pessoas olham para você, eles se lembram de Jesus? Eles veem o caráter de Jesus? Quando você olha para você mesmo, você é parecido como Jesus? Paulo tinha coragem de dizer, sejam imitadores de mim, pois eu sou imitador de Cristo. Você teria coragem para falar para os outros, me imitem? Olham a minha intimidade e me imitem? Olhem o que eu faço e me imitem? Como é importante todos nós, líderes e figueiras, analisar a nossa vida cada vez mais, dizer, sabe, nessa área talvez não seria bom as pessoas me imitarem, deixa ser mais como Jesus. Talvez nessa área não seria bom as pessoas me imitarem, deixa eu ser mais como Jesus. E por isso, aqui diz em verso 7, por isso disse ao que cuidava da vinha. Aqui somos introduzidos a um novo elemento dentro da vinha.
temos a vinha, temos a figueira e agora temos o vinhateiro, aquele que cuida da vinha. E muitos acham que o que cuidava da vinha seria Jesus. Mas dentro do reino de Deus, Jesus é o dono da vinha. E quem é aquele que cuida da vinha não é especificamente Jesus. É claro que Jesus influencia aquele que cuida da vinha, porque ele também é um vinhateiro supremo. Ele é o vinhateiro supremo e ele mesmo, sendo o vinhateiro supremo, estabelece vinhateiros para cuidar da vinha. E isso é muito bíblico, porque muitas pessoas costumam a dizer, não, eu não tenho um relacionamento com a igreja ou com algum líder. Cristo é o meu líder. Eu tenho um relacionamento somente com Jesus. Eu não preciso estar debaixo de nenhum homem ou autoridade. Mas olha o que Jesus fala. Vamos ver o que o mediador entre os homens e Deus fala? Aquele que está entre nós e Deus. Vamos ver o que ele fala. Efésios 4, 11 e 12 diz que Jesus mesmo, ele mesmo, designou alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, qual é o fim de Jesus ter estabelecido essas pessoas? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então você diz, olha, eu não preciso de um apóstolo, eu não preciso de um profeta, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um mestre, porque eu vou conseguir. Sou eu e Jesus, mas Jesus mesmo estabeleceu esses para preparar os santos, para preparar você. Ou seja, você acha que você tem melhores ideias do que Jesus? É isso que você está me dizendo? Você acha que seu jeito faz mais sentido do que o jeito que Cristo queria? Se é isso que você acha, vive assim. Mas no dia final você será cobrado. Ele dirá, você não viu na minha palavra que eu disse que a minha vontade é que esses te preparassem? Não, mas Jesus, você me preparava. Ele fala, não, mas quando eu te falei para ser preparado por esses, você me desobedeceu. E você quer dizer que você era discipulado por mim, quando você nem ouvia a minha palavra? João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus, Jesus enviou outros para fazer quê? Para cuidar de vidas. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, diz o Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ou seja, Jesus não foi ensinando as pessoas a obedecer tudo o que ele queria. Ele falou, vocês agora vão ensinar as pessoas a obedecer o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que Jesus não foi ele para ensinar as pessoas? Porque a vontade dele era estabelecer vinhateiros. E onde mais vemos isso é em Pedro. É a maior confirmação que o vinhateiro do qual Jesus está falando não se refere a si mesmo, mas àqueles que ele levanta para cuidar da figueira. 1 de Pedro 5, 2 a 4 diz assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Cuidem das figueiras do Senhor que estão na sua vinha. Olhem por ele, não por obrigação, ou seja, olhem para esse rebanho. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Deus quer que pastores cuidem do rebanho. E não, olha o que diz, não por ganância, como muitos fazem, muitos só querem seu dízimo, muitos só querem seu aplauso, muitos só querem que você segue eles nas redes sociais, mas Deus diz, não é por isso, não é por ganância, mas com o desejo de servir. Não como dominadores dos que lhes foram confiados. Muitos têm traumas por líderes que queriam dominar sobre eles. Mas Deus fala, não é para você dominar sobre aqueles que eu te confiei, mas como exemplos para o rebanho. Olha que lindo. Vinhateiro tem que ser um exemplo. Ele primeiro precisa produzir fruto. Exemplos para o rebanho. E quando se manifestar o supremo... Ouçam, jovens, ouçam. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória.
Ou seja, o Supremo Pastor ainda não se manifestou na sua plenitude. Ou seja, o Supremo Vinhateiro ainda não se manifestou na sua plenitude. Ele se manifestará. Ou seja, mostrando para nós que os pastores foram estabelecidos para cuidar do rebanho e depois Jesus virá para receber esse rebanho. Porque os pastores têm que fazer que voltamos a onde vimos em Efésios, que foram chamados ao fim de preparar os santos. Para quê? Para o encontro com o Supremo Pastor. Então, é isso que Jesus deseja. E tem muitos pastores falsos, vinhateiros falsos, que só querem ganância, que simplesmente querem ganhar bens das figueiras, mas não querem cuidar delas. E talvez você está olhando para a sua vida dizendo, ninguém cuida de mim. É porque as pessoas ao teu redor que se chamam de pastores e líderes não são. E eu tenho plena coragem, por parte do Espírito Santo, a olhar nos teus olhos e dizer isso. Que esses não agradam ao Senhor, porque não estão preparando os santos e não estão seguindo a sã doutrina. E olha o que o dono diz. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? E aqui nós vemos algo teológico e doutrinalmente profundo. Que existe um grande debate sobre isso e hoje você vai receber a resposta. Pode ou não pode perder a sua salvação? Sabe, o Senhor tem revelado algo para esse ministério também, para mim pessoalmente, que é muito diferente ao que ambos lados querem dizer. Tem um lado que diz assim, você pode perder sua salvação. E o outro lado diz assim, você não pode. Então, um lado zoa para o outro. O que diz que você não pode perder a sua salvação, fala para o outro e diz, e aí, hoje você acordou com sua salvação ou sem ela? E o outro zoa para o outro lado, falando que esses não são cristãos porque podem viver de qualquer forma e não vão perder a sua salvação. Então aqui nós temos um grande debate com um erro, um princípio errado. Pode Deus ter plantado uma figueira na sua vinha e cortar essa figueira? Ele é quem plantou a figueira na sua vinha. Ele veio, plantou, e se essa figueira está na vinha, ela está aqui? Salva. Está na vinha do Senhor. E essa figueira nasceu e por isso Deus espera o fruto da semente que foi plantada, o Espírito Santo. Mas ela não produziu fruto. Então o que ele pede? Ele pede para cortar aquele que ele mesmo plantou. Ele pede para lançar fora do rebanho, lançar fora da vinha, aquele que ele mesmo escolheu para estar dentro. Ou Jesus não falou em Mateus 7 que os falsos profetas virão a enganar muitos, produzirão sinais e maravilhas e enganarão muitos. Talvez até os eleitos, os escolhidos, serão enganados. Então sim, tem pessoas que entram na graça do Senhor e se apostasiam da fé e perdem a sua salvação. Mas dá uma pausa. Como nós vemos nessa parábola em Lucas 13, você não perde a sua salvação diariamente quando você peca. A figueira não está produzindo bons frutos. A figueira está em pecado e Deus está falando, não pode estar em pecado. Mas não está perdendo sua salvação diariamente. Ser cortado da vinha acontece uma vez. Se um dia você foi plantado e até começou a produzir bons frutos, mas hoje você está lutando com pecados antigos e voltando ao caminho de qual Ele te tirou, você não perdeu a sua salvação, mas você está correndo o risco de perder ela. Ou não é o dono que vem e diz, eu vou cortar essa figueira. Isso é um risco, isso é um alerta. E quando você é cortado, não tem como te colocar de volta na vinha. Isso é que nenhum dos dois lados entendem. Você pode perder a sua salvação, mas só uma única vez. Após perder ela, você nunca pode receber ela de volta. Mas isso não é invenção do Davi. Isso está em Hebreus 10. Olha o que diz.
Se continuamos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui fala sobre uma continuação deliberadamente do pecado, que aí não podemos esperar. Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ou seja, está falando das pessoas que receberam conhecimento, se tornaram filhos de Deus, mas agora voltam a ser inimigos, são cortados da vinha, perdem sua salvação e são julgados. Olha o que diz: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo, julguem vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Está falando de alguém que foi santificado, que recebeu o conhecimento da verdade, que tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir, que recebeu e foi santificado pelo sangue, mas depois pisou e profanou esse sangue e insultou. Olha o que diz: insultou o Espírito da graça. O Espírito que deu graça foi insultado e não resta mais sacrifício para essa pessoa. Só uma expectativa do julgamento que vem para os inimigos de Deus. Então, quando você é cortado, não resta mais sacrifício. Se eu não me engano, Hebreus 6, que fala que não podemos crucificar de novo, não existe mais arrependimento após isso, porque não podemos mais crucificar a Jesus outra vez. Quando você perde sua salvação, você nunca mais conseguirá receber ela de volta. Perder a salvação não significa que acontece todos os dias. E se você está no pecado, mas você foi plantado, foi santificado, recebeu conhecimento, não significa que você perdeu a sua salvação, mas você está correndo risco de perder ela. Mas existe um prazo de misericórdia. E nessa parábola são 3 anos. Onde Deus plantou a figueira e veio. E viu que a figueira ainda continuava deliberadamente no pecado. E então chegou um ponto onde ele disse: corte-a. E para cada um existe um prazo diferente de acordo com a vontade de Deus. Saul foi castigado severamente por Deus. Davi recebeu uma misericórdia quando ele caiu. Você não sabe quando chegará o dia que você pode frustrar o Espírito Santo, ao ponto que Deus retira ele de você. E por isso, em verso 8, vemos um milagre do Senhor, que respondeu um homem, um mistério. Respondeu o homem, o vinheteiro: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Isso é um mistério. Para mim é tão lindo ver o relacionamento que Deus quis criar com o homem. Um relacionamento onde Ele quis reinar e governar sobre a terra junto com o homem. Onde Ele criou os animais, mas disse para o homem: você pode dar nome a eles. Ele colocou em nós uma habilidade de ter um relacionamento com Ele, de bater um papo com Deus, de ter um diálogo de intercessão com o Senhor. Quantas vezes os profetas falavam: Deus, lembre-se. Será que Deus esquece? Não. Mas muitas vezes Deus vinha com seu julgamento e o homem que foi estabelecido pelo Senhor dizia: Deus se lembra. Deus gosta quando o homem tem um coração parecido a Ele, pois Deus, a misericórdia dEle é muito grande, a graça dEle é extensa. E por isso Ele permite ainda homens que foram plantados, mas estão andando no pecado, Ele dá tempo para eles. E quando Ele vem cortar, e um homem de Deus fala Deus, e Ele expressa misericórdia e graça, Deus se agrada com isso. E Ele diz amém.
por causa do seu desejo e sua intercessão, estenderei um pouquinho mais o tempo. Porque esse homem veio e falou, lembre-se. Ele veio a pedir para Deus estender a sua misericórdia. E Deus, no seu grande amor e intimidade com esse homem de Deus, ouviu e respondeu a esse pedido. Existe um grande mistério em intercessão. Quem sou eu para fazer Deus lembrar de algo? Quem sou eu para dizer, Deus, estenda a sua misericórdia? Uma misericórdia tão imensa já. E eu pedir para Ele estender. Mas esse é o amor de Deus. E o relacionamento que Ele tem com pastores, com líderes, com vinhateiros que conhecem as figueiras. Eu quero que você saiba, quem está aqui é testemunha que eu intercedi pela sua vida aqui. Que nós oramos para que você possa receber e ser atraído por essa palavra. E talvez você como aquela figueira, que um dia conheceu a verdade e foi santificada por ela, mas você não tem produzido fruto. Ou talvez você percebe que você nunca realmente nasceu de novo. Que você nunca conheceu uma verdadeira vinha do Senhor. Mas hoje eu estou aqui, um vinhateiro, um pastor. E há outros vinhateiros aqui. Outros vinhateiros nesse ministério aptos e dispostos a cuidar da sua vida. O trabalho de um vinhateiro, ele não é tão lindo, por isso tem tantos falsos pastores que preferem viver uma vida confortável. O trabalho de um vinhateiro é difícil, tem que fazer coisas desconfortáveis. Tem que sujar as suas mãos, tem que dedicar tempo a cavar as raízes da figueira para adubá-la, dar alimento, pedir que o rio, a água venha passar e alimentar as raízes, o Espírito Santo venha entrar, venha sondar, venha trabalhar junto com o vinhateiro, para que o vinhateiro possa receber a revelação da condição dessa figueira. E como que se vê esse trabalho? Qual é o trabalho do vinhateiro? Bem, Deus estende 1 ano. Ele permite o vinhateiro 1 ano. E essa é uma representação de 4 estações. O primeiro é o outono, você fala? Outono. É outono. Onde tudo começa a cair. Sabe quando chega outono? E todas as folhas começam a cair. Isso é o primeiro que acontece quando você se repara com essa palavra e com um verdadeiro vinhateiro. O Senhor faz com que todas essas folhas, todos esses dons, tudo que você achava que representava teu relacionamento com Deus, mas não representa, começa a cair. E isso é quando alguém começa a discipular você. Quando eu começo a discipular alguém, o primeiro que eu faço é começar a sondar essa vida. A dizer, você canta bem? Beleza, vamos deixar isso por lado. Você diz que conhece as Escrituras? Ok, vamos deixar por lado um pouquinho. Você serviu muitos anos? Ok, vamos deixar isso por lado. Você tem um dom profético? Vamos deixar isso por lado. Porque o que eu estou buscando são frutos. E aqui todas essas folhas começam a cair, porque nós não nos importamos com o seu dom no começo. O que nós queremos ver são suas raízes. Ok, você diz que você tem tido anos de ministério, mas por que você ainda está na pornografia? Vamos descobrir por quê? Isso não começou ontem. Aconteceu algo na tua infância. Existe uma trauma. Existe algo a qual você foi exposto que tem que ser tratado. Tem que ser achado. E temos que conversar, orar e colocar princípios para você ser curado, adubado, para suas raízes serem renovadas. E aí onde chega o inverno, onde realmente a árvore fica completamente nua. E agora quando essa pessoa tem confessado tudo, então eu falo para o meu discípulo, quando eu começo o discipulado, primeira coisa, eu ensino sobre confissão de pecado. Porque essa é a confessão que começa a revelar a sua nudez. E quando essa pessoa já tem confessado tudo que está vivendo, ela está completamente nua. Então é aí onde eu começo a aprofundar ainda mais.
onde pode começar esse trabalho profundo, onde vêm os ensinos e a pessoa começa a amadurecer e viver de uma forma diferente. Durante o inverno, quando a pessoa confessa tudo o que viveu, é onde a gente pode ver nessa nudez, também a pessoa começa a confessar tudo aquilo que não apenas que está vivendo, mas que viveu. Tudo aquilo por qual já passou, sabe? Muitas vezes quando você começa a confessar o seu pecado e você deixa com que um vinhateiro venha abrir e olhar essa nudez, você começa a achar coisas que você esqueceu. Traumas, coisas que pessoas fizeram contigo ou que você fez com os outros, que você nem se lembrava, que está afetando sua vida até o dia de hoje. E isso precisa ser achado. Alguém tem achado isso em você? Alguém tem feito esse trabalho contigo? Alguém tem sentado para fazer isso com você? Se não, é porque você não tem um vinhateiro. E se você não tem um vinhateiro, é porque você não está no reino do Senhor. Você não foi plantado. E depois vem a primavera, onde frutos começam a sair. E aí onde nós começamos a ver os primeiros frutos. E é muito lindo. Onde o vinhateiro vem para o outro vinhateiro. Onde Davi senta com o pastor Cris e o pastor Lucas. Ele fala, pastor, você tem que ver. Você tem que ver o João. Você tem que ver o Ruben. Você tem que ver o Shabner. Você tem que ver. Olha, você viu essa vida? Fulano me falou sobre essa vida. O presbítero André estava me falando sobre o discípulo dele. Você viu que está produzindo frutos e nós, vinhateiros, nos alegramos porque sabemos que é isso que o Senhor procura. E começamos a ver os primeiros frutos. Vocês viram os discípulos de Paraguai? Começamos a falar entre nós, uau, que lindo, como eles estão produzindo verdadeiros frutos. E o Senhor vem, e o Senhor veio e disse, verdadeiramente eles responderam ao trabalho do vinhateiro. Então vão lá e plantem uma vinha. Plantem um pedaço do reino de Deus nessa nação. E aí vem o verão, onde esses frutos são desfrutados e os dons são restaurados. Onde agora, com aqueles que estavam em Paraguai, estavam sendo usados por outros líderes, não para gerar frutos, mas apenas exploitando os seus dons. E quando eles chegaram, a gente falou, vocês são líderes de jovens? Vamos deixar por um lado um pouquinho. Você foi líder de louvor? Vamos deixar por um lado um pouquinho. Que bênção! Vamos voltar nisso. Mas por enquanto, vamos tratar, vamos restaurar. E esses foram restaurados. E agora estão sendo levantados como vinhateiros. E nós estamos indo lá e dizendo, olha, vocês foram tratados, vocês produziram frutos. Agora sim, a noiva precisa dos dons. Agora sim, Diego, lidera louvor. Agora sim, vocês ajudem a cuidar de vidas. E as pessoas de quais estou falando sabem que eu estou falando deles. Porque eles têm agradado o Senhor. E por isso o Senhor nos chamou para Paraguai. E olha o que diz no verso 9. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Deus tem muita misericórdia e graça. Mas essa graça tem um prazo. Um ano representa o tempo que Deus está disposto a permitir com que um vinhateiro venha fazer um trabalho nessa figueira. E quando Deus fala, Davi, passou um ano. Eu vi você dando tudo para essa figueira. Eu vi você cuidando, eu vi você exortando, eu vi você amando, eu vi você ensinando. Mas continua se rebelando contra você e contra eu. Eu vou cortar, eu tenho tomado uma decisão. E quando ele diz que essa é a sua decisão final, que mais que eu posso falar? Eu já intercedei, eu já pedi um ano. E a figueira rejeitou o cuidado do vinhateiro. Então é cortada, sem esperança de voltar. É cortada. E nunca mais, não pode
não pode pegar Jesus e voltar a colocá-lo na cruz, como diz a Bíblia. Não resta mais sacrifício. O sacrifício, a graça e a misericórdia já foi dada, mas insultou o Espírito da graça. Porque isso aqui é a verdadeira graça. Que Deus colocaria pessoas na sua vida que te amam o suficiente para dizer a verdade, custe o que custar, porque muitos não vão gostar dessas pregações. Até líderes vão se levantar contra nós, mas eu não importo com sua vida. E essa é a graça do Senhor. E a pergunta é, você quer produzir bons frutos? Como que você fará isso sem um vinhateiro? Alguns dizem, Jesus é meu vinhateiro, já falei sobre isso. Ele é meu vinhateiro também. Ele é o vinhateiro supremo de todos nós. Mas Ele colocou um vinhateiro na minha vida, de qual Ele quer que eu me submeta e aprenda e seja preparado, preparando-me para a volta do supremo vinhateiro. E se até agora você não tem produzido frutos, mas você diz que Jesus é seu vinhateiro, qual é o problema então? É Jesus que é um vinhateiro ruim? Claro que não. É você que não conhece as Escrituras suficientemente para entender e ver a necessidade que você tem na sua vida de um verdadeiro vinhateiro. Porque onde está a vinha do Senhor e onde há uma figueira plantada nela, há um vinhateiro. Pois assim diz a parábola. Porque certamente o vinhateiro dos vinhateiros está, mas ele chama outros para cuidar da sua vinha. Isso é bíblico. E hoje, o vinhateiro está falando com... O vinhateiro supremo está falando com o vinhateiro. E ele está dizendo para você. E está te chamando para se entregar ao cuidado daqueles que ele separou. Daqueles que ele escolheu. Daqueles que ele estabeleceu. Alguns de vocês estão no step 1 e ainda não tem vinhateiro. É porque estamos avaliando, vendo se você realmente quer um vinhateiro. Jesus também nos diz que não podemos lançar pérolas aos porcos. E entram muitos porcos, para ser sincero. Entram muitos que querem ser discípulos de Davi, ou do pastor Cris, ou da Esther, por causa da fama, por causa da influência, por causa do fato deles querem mostrar os seus dons. E não realmente por humildade em quererem ser tratados. Então existe um processo para a gente ver e ver, será que realmente uma figueira que quer ser plantada na vinha e quer se entregar ao cuidado do vinhateiro? Porque Deus fala assim, por que permitirei com que ocupe espaço inutilmente? Ou seja, tome espaço. Por que permitiremos que alguns tomem espaço inutilmente quando tem tantos que precisam ser cuidados? A colheita é grande, mas os obreiros já são poucos. Então, a colheita é grande, os obreiros são poucos e a quantidade de porcos que existem é muito maior, querendo distrair os obreiros, não sendo verdadeira colheita. Então, eu quero que vocês reflitem em tudo que foi falado. Eu quero que vocês saibam que aqui tem vinhateiros para cuidar da sua vida. Agora você entende não a doutrina desse ministério. Vocês entendem a sã doutrina da noiva de Cristo. São poucos no Brasil que carregam essa sã doutrina. Não somos os únicos. Tem alguns ao redor do mundo que carregam essas mensagens e a sã doutrina. Mas eu te digo, muitos são chamados, tem muitos ministérios, tem muitos pastores, mas pouquíssimos são verdadeiros. Pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. E hoje você pode tomar a sua decisão. Você quer aprender mais desse cuidado? Cada 15 dias temos uma vinha. Uma macrovinha a gente chama, onde pessoas como você que nunca conheceram essa palavra ou que ainda não andam conosco, podem começar a nos conhecer mais. Porque da mesma forma que eu falei que eu preciso colocar você à prova, que eu preciso avaliar se você é uma figueira ou um porco, você tem que avaliar se eu sou um verdadeiro ou um falso. Então por isso existe o Step 1, onde eu vou te avaliar e você vai avaliar os líderes desse ministério.
O último Step One de que eu participei era eu e os outros líderes vinhateiros dos jovens, e cada um de nós estávamos ensinando para os jovens que estavam lá, um grupo pequeno de qual você pode fazer parte no Google Meets, palavras maravilhosas. Então, se você quer participar, vai aparecer um QR Code em alguma parte dessa tela e você pode tirar seu celular, se você está assistindo a sua televisão, e bater aí enfim, clicar no QR Code, né? Ou você pode entrar no site oficial, que também vai aparecer nessa tela, que eu sempre esqueço. Como é o site oficial? Cris Duran. Pode falar. Cris Duran. /Ossi, né? /Ossi. Fechado. Então vai aparecer nessa tela, né, jovens? E aí você pode entrar e fazer o seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, vamos entrar em contato com você. Amém? Então, vamos orar. Vamos terminar com uma oração, enquanto algum de vocês talvez vão estar fazendo esse cadastro. Amém? Feche os olhos onde você estiver. Pai, como eu senti tanto prazer em pregar o verdadeiro evangelho hoje, perante todos esses jovens que vão receber essa palavra. Pai, tem alguns aqui que estão queimando. Tem alguns aqui que talvez até estão chorando de vontade de ter alguém de cuidar da sua vida. Assim como eu vi tantas lágrimas serem derramadas por pessoas que têm traumas, que foram maltratados, que estavam debaixo de falsos pastores gananciosos, mas hoje eles se encontraram com verdadeiros vinhateiros que tu enviastes para falar com esses corações. Então, Deus, chama aqueles que tu tens escolhido para serem filhos de Deus e receberem a tua semente e produzirem bons frutos. Revela para eles as suas condições e ajuda eles a tomarem a sua decisão, a serem plantados e permanecerem na vinha do Senhor. Muito obrigado, Deus, em teu santo nome que oramos. Amém e amém. Amém, jovens? Como eu sempre falo, eu estou indo para as nações. Eu estou gravando essa palavra, daqui 2 semanas eu vou estar em Paraguai, sendo enviado para plantar uma vinha presencial do Senhor. Que bênção! A minha pergunta, quem que vai comigo? Coloquei hashtag eu irei. Jovens, vocês que receberam, Deus abençoe vocês e nos vemos ou na vinha ou domingo que vem. Não esqueçam de ouvir as palavras do Pastor Cris toda terça e todo sábado às 21 horas. Estamos juntos. Falou!